Execução de testes em modo headless. Você sabe o que significa isso? É o que veremos logo após a vinheta do canal. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Testes Automatizados com Selenium WebDriver e C Sharp. Espero que vocês apreciem o conteúdo desse vídeo. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar, comentar e, caso não seja inscrito ainda, se inscrever no canal. O que significa executar testes em modo headless? Apesar da expressão headless significar sem cabeça, não se preocupe que ninguém vai perder a cabeça por executar os testes nessa modalidade. Por padrão, quando executamos um teste, a primeira coisa que acontece é a abertura do navegador escolhido, em nosso caso, o Google Chrome. E a partir daí são passadas as instruções de teste para com o sistema a ser testado. O modo headless nada mais é do que executar estes testes sem a necessidade da abertura do navegador, dele estar visível em nossa tela. Essa modalidade é essencial para que possamos rodar nossos testes em CI/CD, mas isso é um assunto para o futuro. No momento, a principal vantagem de executarmos testes em modo headless é exatamente a não abertura do navegador para cada teste que executamos, principalmente se você for executar os testes tendo apenas uma tela. Só o fato do navegador não ficar abrindo toda hora já contribui bastante. Você pode continuar fazendo suas tarefas sem correr o risco de interferir na execução dos testes. Vamos para o Visual Studio entender como isso funciona. Bem, estamos aqui com o nosso projeto aberto, estamos na classe Begin, onde nós temos aqui as instruções de abertura do navegador, o endereço do site que ele vai abrir, maximizar janela, etc e tal, o que já vimos no vídeo anterior. Essa chamada do Chrome aqui é uma chamada simples. Ele está dizendo, olha, o driver é igual a new Chrome driver. Ele vai abrir o navegador, o Chrome driver, sem nenhuma opção diferente, sem nenhum argumento específico para que ele possa executar a abertura do navegador de uma forma diferente. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar aqui um método, que eu também costumo chamar de função, onde nós vamos passar argumentos para a abertura do Chrome. Então o que acontece? Através desses argumentos, toda vez que for executado a chamada do navegador, ele vai trazer informações do tipo tamanho de tela que eu quero que ele execute teste, se eu quero que ele gere cache ou não, que isso é muito importante, apesar da automação rodar em ambiente anônimo, né, sem geração de cache, é importante a gente forçar essa questão do cache, porque isso pode interferir em algum momento na parte da execução de um determinado teste, um campo que já esteja previamente preenchido, enfim. Por padrão e por precaução, a gente costuma fazer do melhor possível para que o navegador abra sem informação nenhuma previamente carregada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? A princípio, como eu disse, eu tenho que criar um método para chamar esses argumentos do navegador. Então, eu posso, fora aqui do setup, do teardown, vai ser uma função interna aqui dentro da classe, tá? Tanto que eu não vou nem chamá-la de public, eu vou chamar ela de private, ela vai ser uma função privada. E eu vou dar um nome para ela de abre navegador. Abre navegador. Muito bem, estamos aqui iniciando a construção. O que a gente vai fazer primeiro? A gente tem que atribuir a uma variável coringa, vamos dizer assim, que é a var. Isso no próximo vídeo, quando eu for falar de lógica de programação, de variáveis, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, tá? Nós vamos passar então que nós vamos criar uma variável, ela pode se chamar headless mod, por exemplo. Então ela vai ser new, vou chamar ela de new Chrome Options. Maravilha. Então o que acontece? Essa variável agora ela está responsável por receber argumentos para trabalhar com a execução do Chrome. Então, a partir de agora, eu vou começar a passar esses argumentos para essa função. Como que eu faço isso? Então, eu vou dizer o seguinte, o nome da variável é headlessMod, então eu vou colocar assim, ó, headlessMod.addArgument, ele já traz aqui para mim, eu já posso até preencher com um tab, igual eu já passei para vocês,
E o primeiro argumento que eu vou passar aqui para ele rodar, executar os testes como o modo headless, é um tamanho para a tela. E por que nós vamos passar esse tamanho para a tela? Lembra que eu comentei em alguns vídeos anteriores a questão de responsividade, que de repente a gente pode ter uma situação, apesar de ser atípica, mas nós podemos ter uma ação onde o teste, se ele for executado em tela cheia na web, ele traz um resultado. Já se ele for executado numa tela de um tablet, por exemplo, ou no celular, ele pode trazer outro valor. O modo headless, ele não entende tamanho de tela. Ele vai abrir uma instância na memória do computador, que é aquele Chrome Driver.exe, que a gente já viu também em alguns vídeos atrás aí, que eu falo que se você não usar o driver quit, ele vai estacando na memória, etc e tal. Então, se você pede para o navegador executar o teste em modo headless, ele não tem uma definição prévia de tamanho de tela. Para que a gente force ele a trabalhar numa resolução que seja compatível com uma tela de computador ou de notebook que seja, a gente vai passar esse valor para o argumento, tá? E aí você fala assim para mim, Ricardo, mas a gente tem uma instrução que é Window Maximize, ela não funciona em modo headless? Não, infelizmente não. O próprio Chrome Options, ele tem sim uma estrutura de argumento que maximiza a tela, que depois a gente vai até substituir esse aqui que a gente usa atualmente, mas para o modo headless ele não tem. Então eu preciso passar uma instrução de tamanho de tela para que ele emule essa tela em modo headless, tá? Então como que eu passo isso? O argumento é window-size igual, e aí eu vou colocar o valor que eu quero. Por padrão, essas telas de 14 polegadas de notebook, né, os mais simples, a resolução é 1366 por 768. Então eu vou passar esse valor, tá? 1366 por 768. Ok. Então aqui nós temos o primeiro argumento passado para executarmos um teste em modo headless. O segundo argumento que eu vou passar aqui é aquele que eu disse para vocês da questão do cache, dele não gerar cache. Então eu vou passar aqui de novo, headlessMod.addArgument, e aí qual que é a instrução que eu vou passar aqui para ele? Para ele determinar que eu não quero que quando abra o navegador ele comece a guardar a informação ou gerar cache. Muito simples. Basta a gente passar a seguinte instrução: disk-cache igual cache-size igual a 0. Eu tô olhando aqui na minha tela porque eu tenho uma colinha aqui, pessoal, porque na verdade eu até poderia copiar e jogar aqui, mas eu tô escrevendo para explicar o passo a passo, tá? Eu não sei tudo isso de cor, não dá para decorar todos os métodos, ainda mais é uma coisa que a gente coloca aqui uma vez e depois não mexe mais, tá? Mas então o valor correto da instrução aqui do argumento é disk-cache-size igual a 0, ou seja, ele está dizendo que o espaço em disco para armazenar cache é 0, então ele nunca vai guardar nada quando você abrir o navegador nessa modalidade, tá? E por último, e o mais importante, né, a gente vai colocar aqui, ó, headlessMod.addArgument, e agora sim a gente passa headless. Com isso, o que vai acontecer? Quando eu pedir para chamar o navegador utilizando esse tipo de conjunto de argumentos, ele vai executar todos esses caras aqui para mim, tá? Isso aqui é apenas para o modo headless. A gente vai criar aqui também uma outra chamada de grupo de argumentos que é para o desenvolvimento, porque não é viável eu deixar sempre o modo headless acionado, sendo que eu preciso desenvolver o código, né? Ele nunca vai mostrar a tela para mim se ele estiver habilitado, então não faz o menor sentido a gente manter o modo headless sempre habilitado. Quando formos executar os testes, é muito válido, principalmente porque o modo headless, ele valida de fato se o seu código está 100%. Eu já vi casos de testes escritos onde, quando abre o navegador, o teste passa certinho, porém, se ele vai tentar rodar em modo headless, ele quebra. Se ele quebra, alguma coisa está errada. Então o modo headless, ele, além de facilitar o processo de execução de testes, porque ele executa tudo em segundo plano,
não te atrapalha você fazer outras coisas no computador, também serve para validar isso aí, tá? Porque se ele está em modo headless e ele passou, significa que o seu código está 100%, tá? Vamos criar aqui um segundo bloco, então, que eu vou chamar de DevMod, que seria um modo de desenvolvimento, tá? Então eu vou criar uma nova chamada aqui, só que eu não vou usar esse nome aqui, né? Eu vou chamar de DevMod. E aí, a mesma coisa, olha, do mesmo jeito que eu tenho esse primeiro bloco, eu vou criar um segundo bloco com instruções para desenvolvimento. E o que eu vou como que eu vou fazer isso, né? Aqui em cima eu chamei os argumentos como headless mod. Agora eu vou chamar os argumentos como dev mod. Ponto. Add argument. Qual que é o primeiro dele? É o mesmo que a gente está usando aqui em cima, tá? Ó, é o disk cache size 0. Por quê? Eu vou até copiar essa linha, vou até copiar ele aqui, né? Porque essa instrução ela vai servir tanto para mim no modo headless quanto no modo desenvolvimento. É importante, como eu disse, a gente sempre executar os testes, garantindo que não existe geração de cache, né, nem cookies, enfim, tudo que possa ser de informação que o navegador possa armazenar para trazer numa próxima rodada, né, é bom a gente colocar isso aí para ele, de fato, não trazer nada armazenado, tá? E a outra instrução é a seguinte, eu acabei de comentar sobre ela também, que é, no caso, para a tela normal, a gente estipular o tamanho, o esquema de maximizar a tela. Aqui embaixo eu estou usando o Window Maximize, que isso aqui é do Selenium. Eu posso deixar de usar esse cara aqui, e aí eu vou passar aqui para o meu argumento, deixa eu olhar aqui, é Start Maximized. Deixa eu ver se é isso mesmo, pessoal. Vou ter que confirmar aqui, porque, como eu disse, né, essas expressões aqui a gente não costuma usar todo dia. Vou só confirmar, é isso mesmo. Então é isso. Eu tenho agora aqui dois blocos que está dizendo o seguinte, né? Olha, se eu chamar o Chrome Options com a variável headless mod, então eu vou trabalhar com os argumentos que eu defini para headless mod. Se eu chamar o Chrome com o dev mod, ele vai executar o navegador com os argumentos do dev mod. E aí a gente vai criar aqui uma condição, uma verificação, onde eu digo o seguinte: se a variável x, por exemplo, que eu vou dar o nome, né? Se a variável x for true, por exemplo, se a variável headless mod for true, então ele vai executar o headless mod. Caso contrário, ele vai executar o dev mod, tá? Ao invés de escrever isso aqui, eu vou copiar aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem e para a gente ganhar tempo também, tá? Eu já vou trazer aqui a instrução e daí, ó, esse pessoal todo que nós temos aqui no início do teste, a gente vai manter, na verdade, só a URL, tá? E daqui a pouco eu explico direitinho como que a gente vai colocar isso aqui para funcionar. Então, olha só o que eu tenho aqui. Podem perceber que a variável, eu criei uma variável chamada headless test. Ela tá sem valor nenhum, ó. Ela está reclamando, fala assim, olha, esse headless test does not exist in the current context. Não existe nesse contexto. Onde que nós vamos declarar essa variável? Nós vamos declarar essa variável no global variables. Vou até pegar aqui para ficar mais fácil também, que eu já tenho pronto aqui na minha colinha, e eu vou lá no meu Global Variables. Lembra do Global Variables? É a nossa classe que guarda variáveis globais que servem para o projeto inteiro. O que eu vou passar aqui agora? Ó, eu vou pôr aqui para baixo e vou dizer o seguinte, ó, public bool headless test. E aqui ela já está como false. Tudo bem. E o que significa aqui? Eu coloquei na descrição. Habilita ou desabilita o modo headless. Então agora se eu voltar aqui no begin, ó, já pode ver que a variável já tá tranquila, ela já respondeu, ela já entende, inclusive se eu pôr o mouse sobre ela tá falando, olha, eu tô lá no Global Variables Headless Test. Beleza. Vamos entender essas duas linhas na verdade aqui, porque a terceira a gente já conhece, né? Que é o Drive Manage Timeouts Implicit Wait, aquela espera implícita de 5 segundos para qualquer aparição de elemento na tela que a gente precisa esperar ou não, dependendo da situação. Vamos entender então essa condicional. Eu disse o seguinte, olha, if headless test, ou seja,
Se essa variável headless test estiver positiva, então ele vai chamar o Chrome Driver com o headless mod dentro dos parênteses, tá vendo? Antes aqui embaixo eu só tinha assim, ó, driver é igual a new Chrome Driver, abre e fecha parênteses, sem argumento nenhum. Só que agora eu estou passando para ele. Eu estou dizendo, olha, se essa variável estiver positiva, então eu quero que você execute os meus testes com os argumentos deste grupo aqui que eu criei chamado headless mod, ok? Beleza. Se não, né, se essa variável for positiva, ela vai fazer isso. Se ela não for positiva, o que ela vai fazer? Ela vai chamar o Chrome Driver com os argumentos do devmod, que é o que a gente acabou de passar aqui. Ele vai simplesmente deixar o disk cache size 0 e vai iniciar a tela maximizada. E uma observação, além disso, eu vou dizer que driver quit é igual a false. Se vocês lembrarem no início dos outros vídeos, onde eu criei aqui essa condição do driver quit, que eu falei, olha, se essa variável estiver positiva, ele sempre vai fechar o navegador. Mas, como eu não quero que feche, etc e tal, porque eu vou estar desenvolvendo, então eu vou manter ela false. E a gente tinha essa instrução aqui também, naquele grupo de instruções aqui dentro do início do teste. Certo? E aí o que acontece? Agora a gente trouxe essa condição para dentro do nosso modo de devmod. Ou seja, se eu for chamar o meu navegador em devmod, eu quero que o meu driver quit seja falso. Por quê? Porque se eu estou em devmod, eu estou desenvolvendo. Se eu estou desenvolvendo, eu não quero que a janela feche. Certo? Então é por isso que eu passo aqui a instrução, além de os argumentos para o Chrome Driver, também dizer que eu quero que o driver quit seja false, tá? Aí o que acontece? Como eu disse, eu criei a função aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar essa função aqui, ó, abre navegador. Então o que acontece? Antes a gente tinha aqui no início teste, que é o nosso setup, todas as instruções para ele chamar o Chrome Driver, maximizar a janela, colocar a URL, dar um driver quit false e aí começar o teste. Agora nós temos uma função, um método que estabelece isso. E esse método nós demos nome de abre navegador. Tá? Então agora eu simplesmente posso colocar aqui um abre navegador e rodar o meu teste. Por quê? Porque ao invés dele carregar aquelas informações que estavam aqui antes, ele vai carregar quem? A minha função abre navegador. Vamos fazer a seguinte observação. Aqui no nosso Global Variables, ó, o nosso headless test está como false. Se ele está como false, significa que se eu executar o meu teste agora, deixa eu só salvar aqui, né? Se eu executar o meu teste agora, o que vai acontecer? Ele vai executar o teste como a gente sempre viu até agora, né? Ele vai abrir o navegador, ó, vamos executar aqui, ó. Run testes. Ele vai abrir o navegador, né? Abriu o navegador, fez a busca aqui, validou o teste e manteve o navegador aberto. Por quê? Porque nós temos a instrução que o driver quit, a variável driver quit está como false. Ele não vai fechar o navegador. E se a gente vir aqui no teste, né? Ó, deixa eu só fechar esse Global Variables. Deixa eu fechar aqui o DSL que nós não vamos usar agora. O page também não. E aqui meu teste, né? A bolinha está verdinha, ele passou. Né? Ah, Ricardo, mas tá passando toda hora, vamos fazer um teste para esse negócio quebrar? Vamos supor que eu quero, vamos mudar aqui o XPath, vou colocar cadê DNEC X. Se eu for rodar isso aqui agora, vocês vão ver que ele vai quebrar, por quê? Porque ele vai dizer que ele não conseguiu encontrar o elemento DNEC X, né? Olha, ele tentou chegar até aqui, vamos ver se ele conseguiu validar. Ó, não validou. E se a gente vier aqui, tem aquela mensagem do Selenium, lembra? Ó, no such element unable to locate element. Por quê? Porque ele tentou achar um cara que não existe. Maravilha, então esse teste está funcionando perfeitamente. Se eu tirar aqui o X, agora a gente já viu, ele vai passar. Agora nós vamos habilitar o modo headless. E vai ser até interessante a gente ter feito o teste aqui para ele quebrar. Por quê? Porque agora que eu vou rodar o modo headless, ele não vai abrir o navegador. Ele simplesmente vai rodar. E se a gente vai ficar sabendo se passou ou não, vai ser aqui agora vendo a bolinha ficar verde, né? É claro que nos próximos vídeos nós vamos trazer
um sistema muito bacana, um sistema sensacional de log de evidência, onde os meus testes irão gerar logs em HTML, e aí ele vai trazer todo o histórico do passo a passo que foi feito no teste. Olha, abriu o menu tal, clicou no botão X, preencheu o campo, etc. E aí o que acontece? Ele vai trazer isso para mim num documento em HTML. Se por acaso o teste quebrar, além dele mostrar onde quebrou, ele ainda tira um print da tela e fala, ó, eu parei a instrução aqui. Muito bacana esse sistema, aguardem que nós vamos trazer isso para o canal nos próximos vídeos, tá? Mas por enquanto, o nosso meio de verificar se o teste rodou não é simplesmente ver a bolinha aqui do NUnit ficando verde, tá? Então, ó, vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no Global Variables, né? E eu quero dizer agora que eu quero rodar os meus testes em modo headless. Então essa variável aqui, ao invés de ser false, ela tem que ser true. E se ela é true, o que vai acontecer aqui? Ele vai falar, olha, se headless test is true, eu vou executar esse cara aqui. Ou seja, ele vai chamar o Chrome Driver com os argumentos do headless mod. Maravilha, vamos ver isso na prática? Bora lá. Vou pôr para rodar. Vocês podem ver aqui no ícone do Visual Studio que ele está rodando o teste, ó. Mas a gente não tem tela nenhuma de navegador. E o teste passou. Ou seja, ele executou o teste em modo headless. Ele executou o teste sem a necessidade da abertura do navegador na nossa tela. Então, resumindo, pessoal, é isso. O modo headless serve para executar os testes em segundo plano, né, onde o navegador não aparece. Deixa eu só fechar as coisas aqui, senão eu vou me perder. E aí uma coisinha rápida que eu quero passar para vocês aqui, só para complementar esse vídeo, porque o que acontece? A gente passou um monte de informação aqui, o código começa a ficar um pouco grande na tela, né, muita instrução. O C# ele tem uma propriedade chamada region, né, região, onde eu posso determinar uma determinada região para um tipo de código. Por exemplo, esse bloco que eu tenho aqui, que é do Abre Navegador, eu posso, por exemplo, criar da seguinte forma. Eu posso colocar aqui um jogo da velha, né? Um sustenido, e aí eu escrevo a palavra region, e aí eu dou um nome para essa minha região. Então eu vou colocar aqui um exemplo, sei lá, vou pensar qualquer coisa aqui, depois eu troco por uma coisa mais objetiva, mas código do Abre Navegador. Maravilha. E aí onde eu quero terminar esse região, eu venho aqui e dou um sustenido de novo e escrevo end region. Olha só o que acontece. Aí ele cria para mim aqui, ó, um sinal de menos, onde eu posso fechá-lo. E aí eu só fico com um nome aqui, ó, tá vendo? Se eu colocar o mouse em cima, ó, ele ainda me mostra o código que eu tenho. É muito bacana. E se eu precisar editar, obviamente eu venho aqui e clico no mais, ele abre para mim e expande. Eu clico no menos, ele fecha, tá? A gente pode fazer isso também aqui para o setup, né? Vamos colocar aqui, ó, region setup. E aí eu vou fechar aqui, ó, end region. End region, maravilha. Ele já vai entender que esse aqui, ó, é mais um bloco. E aqui, por último, eu posso criar por tear down também, ó. Region tear down. E no final, eu vou fechar também com end region. Beleza, ó que bacana. Vou fechar aqui também. Olha como o código ficou extremamente organizado. Nós temos aqui os nossos 3 grupos, né? Nós temos um código de Abre Navegador, nós temos o nosso código do setup e nós temos o nosso código do teardown. No nosso projeto, no momento, ele está pequeno e isso não faz tanta diferença. Mas a partir do momento que você tem um projeto um pouco maior, que você começa a ter estruturas aqui para determinar se você vai executar o teste no ambiente de homolog, ou se você vai executar o teste em ambiente de QA, ou ainda em pré-produção, enfim, dependendo dos ambientes, vamos supor que você tenha 3 ambientes de teste, né? Você não vai escrever 3 códigos para os 3 ambientes, você pode criar um switch, que nós vamos ver isso mais para frente também, que ele fala, olha, se eu tiver com o nome ambiente QA, eu vou rodar esse teste no ambiente QA. Se eu tiver esse código no ambiente homologação, eu vou rodar no homolog. Então, conforme vai aumentando o tamanho do projeto, o código vai aumentando também. Então é muito importante a gente começar a trabalhar com esse tipo de organização.
No próximo vídeo, onde eu vou trazer algumas novas funcionalidades que a gente vai inserir lá no DSL, que são algumas funções de manipulação, nós vamos ver isso no próximo vídeo, eu já vou começar a organizar o nosso DSL aqui também da mesma forma. Então eu vou separar lá como funções de manipulação, funções de atribuição, funções de manipulação, enfim, a gente vai ter isso bem separadinho, tá? Pessoal, esse vídeo é sobre isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtiram o conteúdo, deixe o seu like aí no vídeo, compartilha pro pessoal. Quero agradecer todo mundo que tem se inscrito no canal. Essa semana foi uma semana sensacional. Fiz uma divulgação no LinkedIn, o negócio explodiu, assim, eu fiquei até surpreso. Quero agradecer cada um de vocês que tem apoiado o meu trabalho. Espero que esteja ajudando bastante gente aí que quer entrar na área de qualidade, na automação, se basear aí no que eu tô passando, porque isso é que eu uso no meu dia a dia no trabalho, né? Isso aqui é uma coisa bem simples, a gente está vendo bem o começo da automação, mas é basicamente a estrutura que eu trabalho, tá? Então, espero que isso sirva de aprendizado para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!